já do nosso bate-papo, né, do dia, porque ontem a gente chegou a falar aqui, a gente tem falado, na verdade, sobre esse caso, sim, mas dessa vez houve novamente um caso de sequestro a ônibus, né, dessa vez lá no Rio de Janeiro, e que trouxe à tona o debate sobre a saúde mental no Brasil, viu? E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o psicólogo e neuropsicólogo, Dr. Adriano Matos. Roda a vinheta, Renato. Entrevista do dia. Bom dia, Adriano. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, aqui é o Ligação Direta. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Isabela. Bom dia, Paulo. Bom dia. Prazer é meu estar aqui e é um privilégio estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria saber se dá para a gente entender o que é que leva uma pessoa a sequestrar um ônibus, a ameaçar, né, tirar a vida de todos ali. Se existe uma explicação para isso em relação a transtornos mentais, ou se isso só é o suficiente para que uma pessoa tome uma atitude como essa. Eu falo isso porque a gente sabe que cada dia mais a população tem adoecido, né? Está doente, como a gente fala. E eu acho que não são todos que têm essa coragem, todos esses que são levados a isso. Bem, uma das coisas que mais foram questionadas na mídia nos últimos dias foi essa questão da motivação. Né? Porque não conseguiram compreender o que foi que levou ele, qual foi a motivação real ali, um objetivo a partir daquela ação. Né? E aí, a partir dos relatos de alguns familiares, houve ali algumas falas referentes a que ele estava sofrendo do que disseram que poderia ser uma depressão. Falaram também que poderia estar passando por um processo de uma crise psicótica, né? E aí poderia ser a justificativa para isso, né? Que dentro desse quadro, né, do que a gente chama de transtorno psicótico, uma das mais comuns é o caso, por exemplo, da esquizofrenia. Existem as questões dos comportamentos mais comuns voltados para o delírio, né, que é a alteração do pensamento, e a alucinação, que seria a alteração dos sentidos. O outro terceiro fator também que é importante nesse quadro é o comportamento desorganizado. Embora aparentemente havia um planejamento, onde ele levou alguns itens, havia um comportamento aparentemente organizado, mas você percebe que não havia uma rota de fuga, não havia sequer a arma era de verdade, né? Então era algo assim muito desorganizado para um crime desse perfil, né? Onde, infelizmente, assim, a gente sabe que no Brasil não é comum acontecer, mas infelizmente em outros países são mais comuns e trazem alguns agravantes maiores, né? Então, sim, o nome dele, né, é William Augusto da Silva, de 20 anos de idade. E como a gente está conversando aqui, os familiares, inclusive a mãe dele, relatou depressão. Né? Ele tinha um quadro depressivo e, inclusive, algumas tendências suicidas. Só que com um detalhe, a mãe disse que ele já havia afirmado a ela que ele queria morrer pelas mãos dos outros. Veja que história. E a polícia investiga se ele quis cometer o chamado suicídio pela mão da polícia. Veja que como é essa configuração mental. Como é que explicaria isso, né? Existe um manual chamado Classificação Internacional de Doenças, né? Estamos chamada CID, a parte F, referente aos transtornos mentais, da 10ª edição, tem ali a classificação das depressões, né, que estão na parte F33, especificamente o F33.3 traz uma depressão considerada grave, porém assim com quadros, né, crises psicóticas, né, onde teriam essas alterações. Não dá, digamos assim, para a gente dizer que ele tinha determinado transtorno ou outro, a gente acaba levantando algumas hipóteses, claro, a partir das falas dos familiares, dessas pessoas que estavam mais próximas no seu núcleo ali social, onde levanta algumas evidências. E aí a gente pode perceber que nesse comportamento, embora existe um momento ali de surto, existe um fator estressor que desencadeia a crise, mas se olhar o histórico desse paciente, desse indivíduo, existem alguns rastros, alguns comportamentos que ele saía do padrão mais, digamos assim, dentro das normas sociais. Então, não é comum a família perceber, porque ninguém espera isso de fato, né? Mas analisando depois a situação, pode-se perceber essas alterações.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar essa conversa já depois do nosso intervalo comercial, porque a gente precisa agora fazer um break, né? Fazer um intervalo. Olha a hora agora, 7h29 aqui na Tropical. Temos mensagens aí, Paulo, O pessoal no nosso tá aqui, WhatsApp. o pessoal tá digitando aqui, Isabela, certamente, além do bom dia, né, que o pessoal sempre manda, tem perguntas aqui do nosso bate-papo, mas tem alguns questionamentos sobre obras. A gente já está separando aqui os questionamentos para perguntar às secretarias responsáveis. Por exemplo, eu tô gago hoje, né? Será que foi o café que eu tomei cedo demais? Obra lá no bairro Pedra do Lorde, Isabela. O pessoal está dizendo que é um Deus nos acuda. O acesso por trás do condomínio Carpe Diem, e diz que está cruel o acesso lá na Pedra do Lorde. Essa obra, a gente vai tentar fazer um levantamento com a Secretaria de Obras para tentar entender o que está acontecendo, previsão de término da obra. Enquanto isso, pessoal, só mandando perguntas aqui, e a gente vai ao longo do programa também respondendo e mandando abraços, Isabela. Olha só, a gente hoje está recebendo aqui nos estúdios da Tropical o psicólogo, o neuropsicólogo, o Dr. Adriano Matos. Ele veio aqui com a gente, recebeu o nosso convite e veio para a gente falar sobre o caso da saúde mental no Brasil e, claro, o básico, o sequestro do ônibus no Rio de Janeiro, aquele que aconteceu essa semana e que parou ali a ponte Rio-Niterói, né, um lado da ponte, e que acabou com a morte, né, do sequestrador depois de 3h30 de cerco. E a pergunta que eu estava fazendo aí, conversando com o nosso convidado aqui durante o intervalo. Doutor Adriano, né? Exatamente, é o seguinte, ninguém está livre disso, né, Paulo? Às vezes a gente está no centro, às vezes em um local, ou até mesmo em um ônibus, e ninguém está livre disso. Pode acontecer como já aconteceu em outros momentos. E aí, como é que a gente deve se comportar, visto que foi publicado que em alguns momentos ele ameaçava com armas, ele era agressivo até com os passageiros, obrigava com essa arma as pessoas a ficarem sentadas, uma outra mulher a amarrar o cadastro, e aí vem uma série de situações. O que a gente deve fazer em um momento como esses, já que é uma pessoa que estava sofrendo com transtornos mentais? E aí vem o controle emocional, só para complementar, de quem passa por uma situação dessa como vítima, né? Como passageiro do ônibus, por exemplo. Sim, nessas situações é um pouco delicado, baseado na hipótese da questão de estar sofrendo um surto psicótico naquele momento, né? Digamos assim, contrapor as informações, né, a realidade dele não é algo aconselhável. Por quê? Quando o sujeito está numa crise, né, desse tipo, existe ali o quadro de alteração, né, uma alteração dos sentidos, né, através do quadro alucinatório, onde ele pode estar ouvindo voz, ele pode estar vendo coisas que não são reais, mas ali na cabeça dele é algo real. Ele pode estar passando por um processo de delírio também, onde inclusive a própria identidade dele ou das outras pessoas estão distorcidas ou alteradas através desse quadro. Então, digamos assim, você contrapor essa pessoa pode ser muito arriscado. Então, o ideal é que você, digamos assim, tente entrar na conversa dele, no discurso dele, né? Isso, na cabeça dele, sem contradizê-lo, de fato, até conseguir alguma ajuda, algum recurso ou amenizar a situação, né? Então, quando a pessoa está aí nessa situação, foge de toda a realidade. Você não tem como saber ali o que realmente ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo. Agora eu queria trazer para nossa realidade, né? Para a realidade de quem nos ouve, o pai de família, a mãe de família, o jovem. A gente muitas vezes pode achar que a gente está imune a isso. Não, eu trabalho todos os dias, eu sou pai de família, as minhas faculdades mentais estão ok. Qual é a preocupação que nós devemos ter? Inclusive, eu estou vendo uma manchete aqui, ó. O Brasil voltou 30 anos no tempo com relação à saúde mental. Qual é a realidade hoje de estresse, de o trânsito, aquela coisa de você bate em alguém no trânsito, alguém bate em você, e desde pequeno eu ouço no chamado 5 minutos de loucura. Já ouviu falar isso, Isabela? Que você, no dia, sei lá, teve um pico de estresse, você pode, de repente, cometer um crime e só se dá conta depois. Como se dão esses picos de estresse, de transtornos, doutor?
Hoje a gente vive numa sociedade assim, muito imediatista, que corre bastante. Temos um acesso à informação assim como nenhuma outra geração teve. Inclusive, existem campanhas que buscam quebrar esses tabus, esses mitos relacionados à saúde mental. Existe a questão do Janeiro Branco, que tem trabalhado muito bem esse tema. Agora, no próximo mês, a gente vai ter o Setembro Amarelo, né, que vai trabalhar essas questões, por exemplo, sobre o suicídio, questões mais graves voltadas para a saúde mental. Mas mesmo assim, ainda existem muitos tabus, muitos preconceitos. Existem muitas pessoas que têm grande resistência a procurar um profissional de saúde mental, seja psicólogo, seja psiquiatra. E às vezes essas resistências faz muitas vezes as pessoas terem dificuldade, inclusive, de admitir a possibilidade de passar por uma condição de transtorno mental. Ou até de admitir que um familiar querido, um irmão, um filho, alguém do núcleo familiar esteja vivenciando isso. Isso acaba prejudicando porque as pessoas vão ter maiores dificuldades de identificar os primeiros sinais e sintomas, né, e inclusive buscar ajuda num tempo hábil para amenizar os prejuízos. E os tratamentos, né, o processo de tratamento, que na maioria das vezes é um processo de tratamento interdisciplinar, né, que envolve profissionais da psicologia, da medicina, alguns casos da nutrição também, envolve questões alimentares, acaba sendo prejudicado. Quando você identifica alguma alteração dentro do núcleo familiar, né, alguma alteração de comportamento, alguma desorganização, algo que foge ali o padrão comum ali presenciado no histórico familiar daquela pessoa, já é um sinal de alerta. Inclusive, existem alguns agravantes durante os anos ali da adolescência, né, que é uma fase que o cérebro está em ápice ali de desenvolvimento. Existem algumas fragilidades, como, por exemplo, o que a gente chama na neurociência da baía de mielina, que está num processo frágil também ali. Como é o nome aí? Baía de mielina, que é uma proteção, né, que a gente tem nos neurônios, que ajuda na parte das conexões, das informações. E essa fase da adolescência e do início ali do adulto jovem, né, como a gente chama, é uma das fases mais críticas, de maior risco, inclusive, de surto. Então, é uma fase que precisa ficar alerta. Às vezes a pessoa tem um comportamento extremamente organizado, consegue dar conta ali de muitas coisas e tal, mas aos poucos vai se percebendo que se perde um pouco em alguma questão e daqui a pouco, digamos assim, começa a fugir um pouco da realidade em alguns momentos. Ficam alguns rastros, né? Às vezes a gente não percebe porque é difícil, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto social, que temos muitos preconceitos, admitir. Que... E até, perdão por cortar, o pai, na correria do dia a dia, né, Isabela? Trabalho, deixa o filho lá na escola, depois só pega no final do dia. Né? Não tem como, caso fique distante, perceber essas nuances que o senhor está colocando aí, né? Hoje, como eu falei no início, a correria, né, buscando, digamos assim, melhores condições para a própria família, acaba que muitas famílias têm terceirizado os cuidados, né, para com os filhos. E isso traz essa dificuldade desse olhar um pouco mais apurado. Já existe essa resistência muitas vezes pelo fato da superproteção, e aí a gente está numa época agora, por exemplo, da Semana da Pessoa com Deficiência, né? E as pessoas, às vezes os pais, os cuidadores dessas crianças, às vezes têm dificuldade de reconhecer os problemas, e inclusive existem muitos casos de tratamentos tardios por conta dessas resistências, dificuldade de admitir que dentro do núcleo familiar possa acontecer casos e que precisam de intervenções profissionais. Muitas vezes só é diagnosticado na própria escola, né? Pelos professores, coordenadores, e aí que conversam com os pais, e também tem a negativa. Primeiro, muitos pais não querem aceitar o que estão ouvindo ali. O que fazer nesse momento? Inclusive, falou muito bem essa questão dos pais, porque quando alguém da família adoece, a família acaba adoecendo junto também. Então, muitas vezes, esse pai, essa mãe, esse cuidador vai precisar de um acompanhamento psicológico também. Vai precisar, digamos assim, estar bem, né, de saúde para conseguir cuidar dessa pessoa. Isso é uma questão que afeta, de fato, toda a família. E eu gosto muito do conceito de saúde, né, da Organização Mundial da Saúde, uma publicação que ela fez em 2010, que trata a saúde como um completo bem-estar. Um bem-estar que envolve todas as instâncias, né, da nossa vida, né? Um bem-estar físico, um bem-estar psíquico, um bem-estar social e um bem-estar espiritual também. Então, a pessoa precisa estar bem, né, nesses 4 aspectos. Isso traz ali algumas relações no contexto social também. Doutor Adriano, a gente já está chegando ao fim, mas eu gostaria muito que o senhor falasse o seguinte: existe uma forma da gente prevenir que a pessoa tem uma depressão, uma ansiedade? Eu não falo dos transtornos em si, mas nesse caso, o que as pessoas hoje que estão ouvindo a gente podem fazer desde cedo para tentarem, pelo menos, vamos dizer assim, não desenvolver uma ansiedade,
uma depressão? A ansiedade, ela é uma emoção de fundo comum a todo ser humano, né? Então, assim, dentro de um grau de esperado ali o comportamento humano, ela vai acontecer uma situação ou outra da vida. É um mecanismo, inclusive, de proteção do próprio indivíduo, assim como o medo, assim como as demais emoções. Quando passa a, digamos assim, contrapor ali as situações cotidianas do nosso dia, quando passa a tornar o nosso comportamento disfuncional na sociedade, a gente precisa estar atento. Diante dos primeiros sinais e sintomas, o ideal é buscar ajuda profissional. Buscar ajuda profissional, quanto mais previamente dito, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser as intervenções, digamos assim, menos prejuízos as pessoas vão ter. E aí o apoio da família é essencial, porque um profissional muitas vezes passa, a depender da área, 40, 50 minutos ali, uma vez por semana com aquele paciente, mas a família está ali o tempo inteiro. Então é necessário reforçar tudo aquilo que se trabalha com os profissionais dentro do núcleo familiar. Eu pergunto se tem uma forma da gente prevenir, porque a gente, como o Paulo falou, a gente vive hoje numa correria tão grande, e tudo isso também vai atrapalhando a gente, vai minando, eu digo assim, a saúde mental da pessoa. E sempre a gente tem ouvido assim, a prática de exercício, de buscar uma vida mais tranquila, sem tantas atribuições. Claro que isso não é garantia, né, de nada, mas uma vida talvez mais leve e sem tantas preocupações, se é que isso é possível, né? A gente minimizando as preocupações, isso ajuda de alguma forma? Com certeza, né? Como eu falei, o conceito de saúde envolve aspectos, né? Tanto psicológicos, físicos, sociais. Então, o indivíduo ele precisa buscar relações que tragam bem-estar, né? E aí a alimentação influencia também, né? Um bom acompanhamento, né, com um profissional de nutrição, seguindo uma alimentação adequada, prática de exercícios físicos, né? Um envolvimento saudável ali diante da sociedade, tudo isso tende a contribuir para que a pessoa possa, digamos assim, ter o melhor possível ali diante das condições de saúde mental. Lembrando agora que dia 27, né, é comemorado o dia do psicólogo, né? E abrir um espaço para dar os parabéns a meus colegas e colegas aqui da área da psicologia, né, que tem feito um trabalho, assim, intenso de promoção, né, e prevenção dessas situações, mas ainda há muito o que se fazer, ainda há muitas resistências, muitos tabus a serem quebrados, porque saúde mental é uma demanda a nível mundial, que a gente precisa investir, precisa cuidar e principalmente trabalhar muito para que as próximas gerações não tenham tantas resistências como as anteriores. Olha, caminhando aqui já para o encerramento da nossa entrevista, que por sinal ficaríamos uns 3 dias falando aqui, porque o assunto é complexo, né? Eu queria encerrar com essa pergunta da ouvinte, a gente já encerra por hoje, mas pergunta aqui, olha, bom dia Paulo, Isabela, e aí na nossa correria no dia a dia, a Cristiane da Pedra do Lorde, Cristiane Amorim, do bairro Pedra do Lorde aqui em Juazeiro, pergunta assim, o trabalho, o estresse, né, a cobrança no trabalho e também o relacionamento que não vai bem com a equipe do próprio trabalho, entre outros aspectos. Isso pode, né, eu posso dizer aqui, desenvolver algum distúrbio por conta disso? O que a gente pode fazer para ter controle diante dessas situações? Então, problemas diretamente no trabalho, a equipe, talvez brigas, desavenças, isso pode acarretar algum transtorno? Sim, é claro que vai depender de cada construção humana, no sentido de que alguns vão ter de certa forma, uma predisposição maior do que outros para desenvolver certos transtornos, né? Então, aquelas contingências ambientais, aquilo que está no seu ambiente, ela pode servir, através de situações estressoras, né, como um gatilho a desenvolver ou a desencadear uma crise. Ou até antecipar algo que poderia ser desenvolvido um pouco mais tardio. Então, esse fator ambiente, ele influencia bastante. É preciso conseguir lidar muito bem com essas questões sociais, inclusive de trabalho. E aí um aspecto que a gente chama de habilidades sociais, né? Que é aprender a expressar os seus direitos, né? A conseguir dizer um não, sem agredir a outra pessoa, sem desabafar, agir assertivamente diante das situações. Não se manter passivo nem agressivo, mas dentro desse controle de assertividade. Tendo consciência que, de fato, mesmo que eu use todos os meios, todas as técnicas de comunicação no ambiente de trabalho, por exemplo, a outra pessoa pode não estar bem também. Ela pode estar passando por um problema de saúde mental, por uma situação familiar e, às vezes, aquilo que eu falo, mesmo de uma maneira assertiva, pode ser um gatilho também para que a outra pessoa venha a desencadear uma certa crise, alguma situação. Então, nesse contexto, a gente precisa se comportar da melhor forma adaptativa possível, mas tendo em vista que algumas coisas fogem do nosso controle. Então, algumas coisas a gente vai poder mudar,
outras a gente vai poder evitar e ali fugir daquele ambiente que possa ser estressor ou um gatilho para uma situação como essa. Mas algumas situações a gente vai precisar se adaptar. E aí é onde entra o profissional de saúde mental para ajudá-lo nesse processo também. Fundamental, viu? Assunto bacana, importante, preventivo, inclusive. A gente pegou como gancho aqui o sequestro do ônibus lá no Rio de Janeiro, né? O rapaz de apenas 20 anos, o William, foi morto pela polícia depois de mais de 3 horas de sequestro. Nós conversamos com o psicólogo e neuropsicólogo Adriano Matos como prevenir esses possíveis transtornos mentais. Adriano, obrigado por ter vindo, hein? Muito obrigada. Eu que agradeço. Adriano. A gente vai com certeza, em outras oportunidades, bater mais um papo sobre esses assuntos relacionados à nossa mente, que é o motor, né, do nosso corpo. Que bacana esse bate-papo e vem muito mais por aí. Com certeza. Vamos para um rápido intervalo? Já já a gente volta com muito mais notícias para você.